Antes de... Já está gravando. Beleza, gente. Bom dia. Eu não sei se vocês viram, a gente já subiu as aulas todas lá no canal do YouTube. Então, se quiserem, já está tudo lá, todas as aulas, e depois, quem quiser, pode compartilhar com alguém, com algum amigo que quiser, não tem problema nenhum, tá? Mas as aulas já estão lá disponíveis lá, das duas classes. A outra a gente não gravou todas, mas o que a gente gravou já está lá. Então, beleza, vamos lá? Bom dia mais uma vez. Ana Muzi, segue você aí que vai ficar mais fácil. A gente está falando, né, das estratégias, né? Bom dia primeiro, gente, todo mundo. A gente está aí já nas últimas semanas falando um pouco sobre estratégias, né, práticas para a gente manter aí o nosso casamento no verão e na primavera. Então, só relembrando aí um pouquinho, quem lembra a gente já está na estratégia 4. Quem lembra aí das outras que a gente... É aula 8, estratégia 4. Isso. Quem lembra aí quais foram as outras estratégias? Está fechado. Pode abrir aí quem quiser falar, só para a gente relembrar aí um pouquinho que a gente já tratou. A gente já está na 4ª, hoje é a 4ª estratégia. Eu acho legal a gente relembrar um pouquinho aí o que a gente falou. Quem quer falar aí? Já estou começando botando vocês para falar, gente. Vamos embora, vamos acordar. Vamos dar uma acelerada. Quem lembra aí de alguma? Fala uma estratégia que a gente já falou. Vou colar, a gente tem que colar na apostila aí, ó. Eu também fui colar aqui, eu lembro das minhas anotações. Eu coloquei corrigir falhas do passado e ter visão positiva, reconhecimento, gratidão. Legal, Cris. A gente falou, né? A primeira foi resolvendo as falhas do passado, né? Questões do passado. Falamos sobre, nessa lição a gente falou da questão do perdão, né? O quanto o perdão ele é fundamental para que um relacionamento se mantenha aí no verão e na primavera. Né? Se a gente quer manter o nosso relacionamento, nosso casamento numa estação mais aquecida, né? A gente precisa primeiro decidir que a gente não vai deixar as coisas para baixo do tapete, os problemas, as dificuldades, os desafios, né, as situações que a gente viveu, e a gente vai jogar luz sobre essas coisas e, principalmente, a gente vai decidir perdoar o nosso cônjuge. Né? Então, é isso aí. E a Cris também já falou de uma outra, né? Que é a gente escolher uma atitude positiva, né? Nas situações, olhar a nossa vida, né, de uma maneira mais positiva, olhar o nosso cônjuge, buscar olhar para o nosso marido, para a nossa esposa, vendo as qualidades, porque todos nós temos, né, as nossas qualidades, os nossos defeitos, mas a gente tem uma tendência a sempre olhar de uma maneira negativa. Tinha aquele exercício, né, da gente, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, tocar e enfatizar aquilo que está funcionando bem, aquela característica positiva que a gente combinou de listar. Lembra que a gente fez aquele papelzinho de listar as características positivas do cônjuge no papelzinho, se anotar e reforçar isso nele ou nela nesses próximos dias e semanas aí que a gente está vivendo. Procurar, né? E não esquecer de elogiar, né, Rodrigo? Exatamente. Sempre está lembrando, elogiar, que elogiar é o combustível. É verdade, Marquinhos. Muito importante, né? E semana passada, quem lembra que a gente falou semana passada, tá fresquinho, gente. Esse era moleza. Tinha até um livro, hein? Olha a dica. Quem vai falar aí um pouquinho do que a gente conversou? Peraí. Saber a linguagem de amor, né, do outro. Exatamente. Falamos aí sobre... Vocês sobre... descobriram, gente, a linguagem de amor do outro. Qual era a tarefa? Lembra que a gente deixou uma tarefa para vocês? Trocarem aquele papelzinho, escreverem as suas e a deles. Alguém quer contar um pouquinho dessa experiência? Quem fez? O Rodrigo? Compartilhar. Fala, Celso. Eu e Cleide não fizemos, não, mas as pessoas que a gente teve contato teve a oportunidade de saber que houve uma certa fogueirinha da relação, né? Que descobriram que as pessoas não conheciam
a sua linguagem e tal, mas foi uma oportunidade muito interessante. A gente percebeu que as pessoas sentiram que o casamento deu uma certa reavivada, porque descobriram coisas que eles não tinham conhecimento, né? E aí, gostaria de agradecer a vocês, porque o conteúdo dessa aula da semana passada foi assim, que deixou dormir sorridente, né? Que bom. A gente convida as pessoas para participar do curso, mas fica querendo que cada dia seja um dia assim que dê empolgação para a pessoa voltar. E verdadeiramente a aula da semana passada deu uma certa... aumentou o braseiro em algumas relações. Tá? Que bom. Mas foi muito bom mesmo. A gente fica feliz. Eu lembro da gente ter comentado sobre essa questão, lembra que a gente falou do perfil comportamental, essas coisas. Gente, num dia, num papo, é impossível a gente aprofundar isso no entendimento que a gente tem um em relação ao outro. É impossível. Esse é um... O Celso está falando da semana passada. Aquilo que a gente compartilhou semana passada é uma coisa que a gente rotineiramente precisa voltar ali, porque esse conhecimento que a gente tem do outro, ele é adquirido de forma parcelada, né? Então, ele é igual aquele, né, talvez aquele apartamento que a gente compra em 30 anos. Então, tem ali um monte de 360 parcelas que a gente, ou 420, né, que a Caixa está fazendo agora, 420 parcelinhas de conhecimento que a gente precisa adquirir. E isso só adquire com o entendimento que agora todo mundo já tem, né, de como a gente funciona, de olhar com esse ângulo, com esse entendimento, e depois praticar isso, buscar conhecer mesmo, né? É verdade, né? A gente entender como o outro. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre essa questão de comunicação, né? Então tem a ver com a aula da semana passada, a gente começou falando de linguagens do amor. É mais uma parcelinha, né? Mais uma parcelinha hoje de que a gente vai entender não como é que o outro funciona, mas entender o quão diferente a gente é, mais um pedacinho. Então, assim, a gente precisa, né, falar a frequência, né? Quando a gente bota lá na rádio, né, a gente acha lá a frequência, e é exatamente isso, né? Quando a gente falou semana passada, né, que todos nós temos um tanque emocional, e esse tanque ele precisa ser abastecido, né? Todos nós. E como a gente abastece esse tanque emocional? A gente precisa entender isso, principalmente, né, primeiro a gente precisa entender como a gente funciona, como a gente, vamos dizer, entende amor, qual é a frequência que fala mais pra gente do que é o amor, e para o outro, né? Porque, assim, às vezes a gente acha assim, não, mas eu estou fazendo tudo, né? E não é incomum, aliás, é muito comum. A gente, quando conversa com casais, Marcos e Cris, que estão aqui, que têm muita experiência, outros casais que estão aqui, que conversam com casais, às vezes, que estão passando por dificuldade, é muito comum a gente ouvir esse relato. Nossa, mas eu faço tudo por ela, né? Poxa, eu busco fazer o melhor, eu faço isso. Por quê? Essa fala mostra o quê? Que a pessoa acha que ela está revelando amor para o outro, da maneira como ela acha que dá. Como ela gostaria, na maioria das vezes, é como ela gostaria de receber. Normalmente é na frequência dela. Então, por exemplo, quando a pessoa tem, né? Eu tenho lá na minha linguagem a questão do serviço. Então, quando ela faz alguma coisa pelo outro, ela acha que ela está comunicando amor. Mas, na verdade, o outro, né, não entende amor dessa maneira. E aí fica sempre aquela sensação de que um está devendo ao outro. Então, por isso é tão... Gente, essa questão das linguagens do amor, é uma questão... Celso colocou aí como importante. Né? O conteúdo que a gente compartilhou na semana passada, no nosso entendimento, uma das bases para a gente manter a nossa casa estável na primavera, no inverno, no verão e na primavera. A gente, muitas das vezes, fica achando... Isso acho que acontece em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente tem uma dificuldade, a gente está passando por algum problema, e a gente acha que a solução daquilo é algo mirabolante. É algo que a gente precisa... Quando é na área profissional, você precisa de milhares de cursos, você precisa fazer alguma coisa que
ninguém sabe, que é um negócio, a gente precisa descobrir algo completamente inovador e desconhecido, né? A gente precisa ser único naquilo. E no conhecimento, nessa questão de relacionamento, comunicação e família, a gente acha que, primeiro, só a gente está vivendo aquela dificuldade, né, e aqueles problemas, e a gente acha que o nosso cônjuge, às vezes, ele é o mais estranho, é o mais ET do planeta. Que todo mundo funciona bem, mas só o nosso cônjuge é ET. E, na verdade, as soluções, elas são tão simples e tão fáceis de ser aplicadas. O problema é que dá trabalho um bocadinho. Tá? A gente precisa... Ô, Rodrigo. Fala, Marquinhos. Eu estava lendo essa semana, esqueci até o nome do rapaz, mas eu vou lembrar, depois eu até te falo. Ele falou uma coisa tão, tão clara que, tipo assim, como uma, né? Como se fosse a luz do espírito. Essa situação que a gente passa com, né, até no nosso dia a dia mesmo, mas na maioria das vezes os casais se deparam com isso, né, que é a falta de percepção da linguagem. Ele disse que o seguinte, é a mesma coisa de você que não entende japonês conversar com japonês. Ele, o japonês, está se comunicando? Está. Mas você não está entendendo nada. É a mesma coisa. Às vezes você está comunicando, como a Aline falou, serviço, e para ela ou para ele não está nem aí, porque não é isso que ele está entendendo. Então a gente tem que ter essa percepção, entendeu? A gente, essa questão é tão simples da gente entender, né, Marquinhos, que a gente está conversando assim, poxa, ele está comunicando e quando a gente fala dessa questão do idioma, é muito simples da gente entender. E qual seria a solução? Vamos traçar um exemplo assim, Marquinhos, vou mandar você lá para o Japão para você trabalhar lá 6 meses. Aí, o que você vai falar para mim, Rodrigo? Eu não falo japonês. Ok, tudo bem. Mas, então, olha só, Marco, você vai fazer uma imersão aí de japonês durante, sei lá, 2 meses antes de você ir. Você topa? Você topa, Marco? Eu topo. Vou começar. Estou começando. Então, eu estou falando o seguinte, não é simples a solução? A gente sabe o que a gente precisaria fazer. E o que a gente está fazendo aqui, muitas das vezes, acho que talvez pode não ficar tão claro, a gente está fazendo uma imersão no conhecimento, como o outro pode funcionar, entendeu? É isso aí. É isso aí. E assim, a gente precisa realmente, né, entender como é que o outro funciona, porque homens e mulheres, gente, nós somos muito diferentes, né? E graças a Deus por isso. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, imagina se o homem e a mulher funcionassem de uma forma diferente, igual. Como seria a nossa vida? Gente, não é à toa que Deus fez a gente diferente. A gente tem funcionamentos diferentes. A gente tem uma maneira de enxergar o mundo de uma maneira diferente. E isso é o que enriquece o relacionamento. Porque quando um tem uma forma de funcionar, o outro tem outra, nós somos desafiados o tempo todo a melhorar, a crescer, a aprimorar, né? E é isso, e é essa percepção que a gente precisa ter, né? Deus não nos fez diferentes à toa. Deus nos fez diferentes porque Ele tinha um propósito nisso. E a gente entender como o outro enxerga o mundo, como o outro funciona, é muito importante no casamento, né? Marquinhos, que você queria falar, você levantou a mão ou não? Não, eu estou até partindo para um lado mais descontraído. Ainda bem que a Cris é diferente de mim, cara, senão ela não ia me aturar, não. Então, glória a Deus que ela é diferente, que ela consegue me aturar, entendeu? É verdade. Aliás, a Cris, eu queria ouvir a Cris. Marquinhos, deixa a Cris falar, Marquinhos. Eu falo para ele, aí ele fala. Eu vejo, Cris. Eu vejo que você tá dando cola, né, Cris, para ele. A base é ela, cara. Não sou eu, não. A base é ela. Ela fala, eu falo. É porque ele é mais rápido do que eu, entendeu? Eu fico esperando para poder entrar. Ele não, ele vai... Mas aí, Cris, a gente volta naquilo que a gente conversou semana passada, até na questão do perfil. Entender como é que... né, você está citando aí exemplos de como vocês funcionam. A Aline ontem a gente chegou em casa ontem, a gente estava conversando, ela falou assim, você viu isso, você viu aquilo, a gente estava falando de um monte de questões.
Gente, de forma geral, talvez tenham homens aqui que sejam mais observadores, mas de forma geral, a gente é muito tapado nisso. Vocês são muito desligados, a gente pega as coisas assim no ar, uma percepção, num olhar a gente está pegando as coisas, aí a gente chega em casa, explica para vocês e vocês ficam, mas será? Ô, Cris, aconteceu uma coisa engraçada ontem que o Rodrigo ficou, porque a gente saiu, né? E ele estava conversando com um grupo assim. Mas isso eu já te falei que é outro negócio. Vou explicar aqui pro povo aqui. A mulher, a gente tem uma capacidade, né, gente, de fazer Não, várias coisas. Deixa, olha só, a gente estava num lugar e, como natural, separamos os homens e as mulheres. Começamos a conversar, os homens numa mesa e as mulheres estavam em outra mesa aqui. Aí os homens de plantão, vou dar até o áudio da geral aqui. Os homens de plantão, de que a gente estava conversando? Dá aí exemplo do que a gente estava conversando. Pode falar aí. Futebol, política, pandemia, carro. Opa! O que mais? E vai por aí. Exatamente, a gente estava falando disso. Começamos a falar de carro, falamos da pandemia também, falamos da igreja, falamos da vida, falamos de coisa. Aí, o que foi que eu falei? A gente estava falando negócio de desligado, ele está falando negócio de carro. Vou contar esse exemplo para você, para ver se você se solidariza mais comigo. A Aline, a gente estava falando negócio de dirigir, a Aline gosta de pisar firme no acelerador, ela gosta de correr. Corre sim. Mas eu também gosto. Eu gosto mesmo. Aí, olha só, olha a história do seu pastor. Fica observando aí. Saí da igreja, eu com ela, e eu com todo aquele instinto protetor, vim de moto atrás do carro, seguindo o carro. Eu gosto de andar assim, porque eu estou vendo o que está acontecendo e tal. Vim embora. Quando chegou aqui na Papizo, antes de pegar a linha amarela, a minha moto, quem anda de moto sabe, minha moto não tem marcador de combustível. Você tem uma chavezinha que você vira, quando acaba a gasolina, você vira para a reserva. Quando a moto deu uma engasgadinha, eu falei, você está entrando na reserva. Virei, quando eu botei a mão na chave, eu já tinha virado para a reserva. Conclusão, a minha gasolina realmente estava acabando. Aí a Aline estava do meu lado, assim, do meu lado. Aí eu acelerei ainda um pouquinho com o restinho da gasolina que estava, acenei, pisquei o farol, buzinei, ainda gritei com coisa. Meteu o pé no acelerador e sumiu na linha amarela. Fiquei eu para trás aqui. Aí parei, sabe quando a linha amarela faz assim, na Cidade de Deus, assim, parei ali em cima. Aí Jesus mandou, glória a Deus, um motoqueiro abençoado para me socorrer, me empurrou até o posto. Só aí já foi 15 minutos. Abasteci e falei com o rapaz, agradeci. Passou uma meia hora, toco o telefone. Aí essa aqui. Ué, cadê você? Eu falei, meu amor, se dependesse de você, eu podia ter morrido, eu podia ter acontecido qualquer coisa, você nem ia. Não é. É porque assim, ela estava dirigindo desligada. Aí contei essa história na mesa. Beleza. Aí chegamos em casa, estamos conversando, falar disso, falar daquilo. Começamos a tocar nesse assunto da percepção. Aí ela falou assim, eu vi que tu contou aquela história lá. Eu falei, tá prestando atenção na nossa conversa. Nós temos a capacidade. Aí já mandou logo a psicologia aqui para cima de mim. Eu falei, não, estava cutucando o nosso assunto lá, a gente estava lá. Mas a mulher, cara, é impressionante isso. Vocês estão conversando aqui, ela estava lá. E pergunta ela sabe os assuntos todos que nós conversaram lá. Homem, se está conversando sobre um negócio aqui, o planeta está caindo aqui atrás e a gente não tem ideia do que está acontecendo. Mas as mulheres... Ou então, se você vai prestar um assunto no lado de lá e alguém fala assim, não é isso aí, Rodrigo. Você fica com aquela cara de mané. Deve ser, porque não consegue prestar atenção em duas coisas, só consegue prestar atenção em uma. Mas as mulheres têm essa capacidade... Ô, Rodrigo, o Cláudio Duarte tem um vídeo dele onde ele fala que o homem, dentro da sua cabeça, ele tem várias caixinhas. E que a gente só consegue conversar com aquela caixa aberta. Para abrir um outro assunto, tem que fechar aquela caixa e abrir uma outra. As mulheres não. Realmente é verdade. Ela consegue atender o telefone, minar o bebê,
mexer a comida, ver televisão, elas conseguem, é delas. Então, essa percepção a gente... Eu tenho essa percepção que vocês são tremendas. Vocês são tremendas mesmo, e nós somos limitados. Mas vamos lá. Cada um tem as suas habilidades, né, Marcos? Mas assim, você citou até o Cláudio Duarte, ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão da comunicação. E ontem a gente estava ouvindo uma palavra dele. Uma palavra dele sobre isso, e ele fala assim, quando a mulher fala assim, né, que você pergunta para uma mulher, o que aconteceu? Que ela fala, nada. Esse nada, na verdade, gente, não é nada, esse nada é tudo, né? Tudo, Quando a mulher fala assim, não foi nada. Na verdade, esse nada é tudo. E a gente também, mulher, tem aquela coisa também, né? A gente, quando tá chateada, a gente fala, porque você nunca fez não sei o quê. Não, ele falou de 2 palavras. Nunca para o homem é nunca mesmo, mas para a mulher não é, né? É tipo assim, você não fez quando eu quis. E o nada para o homem também, que ela falou assim, a diferença do nada. O nada para o homem é nada mesmo, é nada. Aconteceu, não aconteceu nada. E não aconteceu nada mesmo, é zero, é nada mesmo. Mas para a mulher, por isso que dá esse rolo. Porque a gente olha para o outro, quando o homem fala assim, não aconteceu alguma coisa, não aconteceu nada. Você às vezes só está cansado. Aí ela fala, não aconteceu nada. Aí a mulher pensa assim, tem alguma coisa, está me escondendo alguma coisa. Aí o que a mulher faz? Vai lá cutucar lá a paciência lá do homem que chegou cansado, talvez, quer descansar, quer comer alguma coisa, quer fazer alguma... São 2 palavras que a gente deve evitar. Isso é coisa séria mesmo. Que a gente sempre fala isso para todo mundo, né? Na verdade, são 3 palavras. Mas uma, você já falaram, que é o nunca. A gente nunca pode generalizar essa palavra. A outra é o sempre. Sempre você faz isso, sempre você faz aquilo. Não é sempre. E a outra que a gente evita, mas de todas as forças, é a palavra difícil. A gente risca por completo do nosso vocabulário a palavra difícil. A gente substitui por desafio, desafiador e tudo mais, que a gente entende que as palavras têm poder. Então, se a gente começar a falar muito nunca, muito sempre, muito difícil, as coisas vão se tornar difíceis, não tem jeito. Então, isso aí, a gente bota até como regra na nossa vida e a gente passa para casais também. Evitar ao máximo essas 3 palavras, entendeu? Show. Vamos lá, amor. A gente vai passar a gente quer, para exemplificar esse pequeno papo que a gente... essa pequena... Marco até acabou citando um pouquinho desse vídeo que a gente vai passar para vocês aqui, mas eu queria botar para vocês darem uma olhada aí. Exemplifica um pouquinho dessa dificuldade que a gente enfrenta, e é natural que isso aconteça, é bom a gente saber disso, mas a gente precisa fazer aquela imersão e saber como lidar com isso, porque isso é inerente ao homem, é inerente à mulher. Vou compartilhar minha tela aqui com você, e aí depois eu vou botar esse link lá na tela para a gente. Vou compartilhar aqui, vamos nós. Vou botar. Aqui, isso. Eu voltei. Michael. Michael! Olha, eu tentei me comunicar, mas as crianças têm as suas próprias atividades. Tá legal, Michael. Eu desisto. Eu não discuto mais, não. Eu só peço que me faça um favor. Claro, meu bem. Isso, vamos! Você concorda com isso? Pra mim tá ótimo. Ai, que bom, amor! Eu vou esperar com tanta ansiedade. Vai ser tão divertido, você vai adorar! O que essa mulher falou, ele não fez isso. Ele fez? Não fez, não. Menina, você sabe que os homens não escutam, são todos iguais. Gretchen, olha, é uma questão de comunicação. Não fure os pneus dele, não vai pagar sua fiança. Olha, escuta, me conta tudo, tá? Você tá tão agitada, me dá os detalhes, menina. Jay. Posso falar com você? Tá, claro. E aí?
em nhớ cái sông hóa cái thịt chủ quá dùng chú ý sông hóa cái con hóa chú nhớ cái sông hóa một chỉ sông hóa chả nhớ rồi à tôi nhớ cái nào Você olha para mim, acham? Pode fazer isso para mim? Tá, claro, tudo bem. Legal, eu tô ansioso para fazer isso. Eu também. Nossa. Gretchen, olha, eu te ligo depois, tá? Não, peraí, você ouviu... Não, esquece. O que foi que ele disse? A gente pode ver isso primeiro. Depois ele começa de novo. Deram uma olhada aí? Será que isso acontece em sua casa também ou só aqui em casa? Alguém quer fazer algum comentário aí sobre isso? Pode abrir aí o... Fala, Deus! Hã? Fala, Jesus! Cara, acontece demais isso. E, na verdade, a gente reage de forma muito diferente. O homem e a mulher reagem muito diferente nesse momento aí, onde você está doido para prestar atenção em alguma coisa, você está ligado em outra coisa e o outro quer intervir, quer conversar, quer se comunicar de alguma forma. E é justamente sobre isso que a gente tem... Oi, Cleide, quer falar, Cleide? Fala. Quero sim, não. O que eu quero dizer... Bom dia a todos, né? Bom dia. O que eu quero dizer é que aqui em casa não acontece isso, porque nós aprendemos, né, que quando um chega, o outro quer falar, a gente aprendeu a interromper aquilo que está fazendo e parar mesmo para dar atenção um para o outro. A gente, ontem eu estava vendo só como é que fazia chuchu refogado aqui na televisão, estava ensinando, né? E o Celso desceu, aí ele estava naquilo querendo falar, eu interrompi e parei para ficar dando atenção a ele. E ele tá a mesma coisa, quando ele chega do trabalho, né? Porque eu já estou aposentada, graças a Deus. E aí, quando ele chega do trabalho, eu vejo que ele chega também, sabe, querendo falar um montão de coisa, aí eu paro o que estou fazendo, sabe? Esse é o momento dele, né? Aí eu dou atenção para ele. Eu queria deixar isso. Aqui em casa, a gente aprendeu a fazer isso. Uhum. É justamente sobre isso que eu quero falar, né? Fala, Celso. Não, a única coisa que acontece é que ontem eu não comi o chuchu refogado, né? Porque ela teve que me dar atenção. Ou às vezes a janta sai mais... Celso, trocou o papo pelo chuchu, né? Depois rolou... Eu ia perguntar se tinha rolado um chuchu com camarão aí, olha aí. Isso aí, mas que bom que vocês, né, conseguiram. Mas, em geral, quando a gente conversa, né, acho que 90% dos casamentos, né, que acabam tendo algum divórcio, quando você vai conversar com esses casais, você vai ver que o problema, né, era simplesmente a falta de comunicação ou uma comunicação ineficiente, né, uma comunicação errada, né, porque a gente acha assim, comunicação é só a gente falar e na verdade não é. A comunicação é a gente entender o outro falar e a gente entender. E a gente falar e o outro entender. Na verdade, entender, aí deixa eu complementar a frase da Aline aqui, é o outro entender aquilo que a gente estava querendo comunicar. Acho que esse talvez seja o maior desafio de cada um de nós, porque muitas das vezes, você fala assim, Rodrigo, mas comunicação ela não acontece. Ela acontece. Porque a gente está comunicando o tempo todo. E não somente, eu tenho aprendido isso, não somente aquilo que a gente fala. Aliás, uma das poucas maneiras, para o homem, isso é menos, como é que fala? É menos forte ou é menos tendencioso. O homem, quando ele quer falar alguma coisa, ele fala verbalmente. Mas a mulher, ela dá muitas indicações com a fisionomia, ela dá muitas indicações com atitude e de forma corporal. Ela acaba dando algumas indicações daquilo que está acontecendo de forma não verbal. Se a gente for estudar a comunicação cientificamente,
eu não me lembro agora, mas acho que 30% é a comunicação verbal. O restante se divide em outros tipos de comunicação. E a gente dá muita atenção à comunicação verbal. Mas o que eu estou querendo... Carlos quer falar? Beleza. Uma das coisas que a gente precisa dar muita atenção e a gente não faz esse duplo check, vamos colocar assim. No mundo corporativo, a gente falaria de feedback ou de double check, né? Que assim, a gente comunica algo e testa se aquilo que foi transmitido, ele realmente foi absorvido. Na maioria das vezes, a gente comunica e supõe que o outro percebeu aquilo que a gente deveria comunicar. E, em muitos casos, isso não é verdade. E a gente dá aquele assunto por encerrado. O homem tem mais isso, né? Eu já falei. Mas tudo bem, mas será que a esposa entendeu aquilo que você queria dizer? Eu correria o risco de dizer que, na maioria das vezes, a gente não fez o nosso trabalho corretamente. E o homem tem um pouco, eu vou queimar a gente um pouco, isso chama arrogância. A gente tem um pouco essa arrogância de dizer o seguinte, eu falei, e o outro não, e ela não entendeu o que eu quis dizer. E aí, deixa eu dar uma dica para você, por isso que eu estou falando que a arrogância é isso. Quando a gente comunica algo, seja homem ou mulher, e o outro não entende, seja o cônjuge, seja o filho, seja a igreja, no meu caso como pastor, seja os alunos, no caso como uma aula, a responsabilidade pelo não entendimento é do comunicador e nunca de quem ouve. Então, a gente precisa entender como é que o outro precisa ouvir aquilo, falar de forma com que ele entenda. Então, a gente tem que diminuir um pouco ou absorver essa arrogância nossa no sentido de que, eu falei, o outro que deu o jeito dele de entender. E a gente, às vezes, reclama porque a coisa não funciona propriamente. E ouvir também é uma habilidade de comunicação, né, gente? Talvez seja a maior delas, exatamente. Né? Porque, às vezes, a gente fala, eu vou falar, mas ouvir é uma das mais difíceis habilidades de comunicação que a gente precisa desenvolver. É isso que a gente vai falar sobre isso hoje, né? De uma comunicação empática, né? Uma comunicação que demonstra empatia. Mas vamos lá, Carlos quer falar? E o Marquinhos também quer falar. Rodrigo, Aline, só um detalhezinho aí. Totalmente a favor e, com certeza, a responsabilidade sempre é do comunicador. Mas nós temos uma parcela disso aí, um percentual disso aí, também é você ter humildade em todos os níveis e falar, saber dizer que não entendeu. Uhum. Às vezes a pessoa tem vergonha de dizer não entendi, sabe? Então, acho que, claro, bota aí 90% de quem está comunicando e 10% de responsabilidade da pessoa que está escutando, entendendo ou não, levantar a mão e dizer, opa, não entendi. Porque a gente passa a ser percebido. Entendeu? Eu entendo que você fale e concordo. O problema é que as pessoas, às vezes, não é que ela não entendeu. Ela entendeu. E para ela tá ok também. Só que ela não entendeu totalmente o que o comunicador precisaria comunicar, entendeu? Então, para ela fechou o entendimento. Não é que o entendimento ficou vago. Existe um entendimento. Já aconteceu isso, e acontece sempre na hora que há uma discussão, há um confronto, né? Como a gente falou, não briga, confronto. Já vou deixar você falar, Carlos. Poxa, você falou isso, eu fiquei muito triste, fiquei muito chateada. Porque você falou isso me aborreceu muito. Na maioria das vezes, o homem vai dizer o quê? Mas não foi isso que eu quis dizer. Mas foi isso que você comunicou. E a responsabilidade de ter comunicado isso é minha, sim. Né? Por isso que, de um tempo para cá, quando a gente aprendeu isso, eu dou esse feedback para ele. Olha, eu não sei se foi essa a sua intenção, a sua vontade. A gente já falou disso um tempo atrás. Mas eu entendi isso aqui. Aí eu desenho esse quadro para ela. Ó. Eu me senti assim, eu fiquei triste ou feliz, ou chateado, eu fiquei feliz pra caramba. Ó, eu entendi isso aqui. Lê esse quadro aqui, lê a minha mente e vê se foi isso que você quis dizer para mim. Na maioria das vezes, esse quadro não fecha. E a gente ainda hoje vive isso. Só que agora com esse entendimento. Ó, lê aqui a minha mente e vê se eu entendi certo.
É isso que eu estou falando do duplo cheque. Fala, Carlos. Abre o áudio aí que está fechado. Está fechado. Foi. Foi. Bom dia a todos. Tudo bem, gente? Bom dia. Então, eu queria falar um pouquinho de comunicação, mas vocês já exemplificaram tudo, né? O que eu ia falar era um complemento, mas vocês já mataram... Vai, dá seu exemplo aí, cara. Sempre enriquece, pô. Não, então, mas você já falou, na verdade você já falou que comunicação não é a forma que nós falamos, e sim a forma que o outro entende. Às vezes você está falando uma coisa que é muito claro para você e óbvio, mas a outra pessoa não está entendendo. Só que a outra pessoa também tem que chegar e falar, eu não estou entendendo. Porque a partir do momento que ela se cala, há de entender que ela entendeu. Eu estou errado? Não, foi a mesma coisa que eu falei para o Marquinhos, Carlos. A minha crise, o que eu quero atentar para vocês hoje aqui, é que acontece. Por que o outro que está, o público, vamos colocar assim, quem está ouvindo, por que na maioria das vezes ele não levanta a mão e diz que não entendeu? Muitas das vezes eu acho que é falta de iniciativa de verificar aquilo. Mas muitas das vezes ele entendeu, só que ele entendeu algo diferente. Entende? Existe uma diferença, por exemplo, quando você... eu vou dar o exemplo aqui da matemática. O professor de matemática explicando lá uma equação de segundo grau. Ele está lá, ele desenhou, escreveu, fez ali, evoluiu ali com aquela equação, chegou a um resultado. Eu consigo perceber o início, o processo e o resultado. Olha, eu não consegui entender como você chegou nesse resultado. Então, na minha cabeça, aquele entendimento, ele não fechou esse ciclo de aprendizagem. Perfeito? Mas, beleza? Tranquilo. Agora, vamos vamos voltar a esse mesmo exemplo. Vamos supor que o professor venha desenvolvendo aquele negócio ali, e no final ele troque um sinal de forma de equívoco, comete um erro, ele troca o sinal e erra o resultado. Se eu acompanhei aquilo tudo, mas também fui induzido por ele naquele erro, eu vou dizer para ele, eu compreendi, eu entendi, pô. Porque eu não percebi aquele equívoco. Então, na minha cabeça, todo aquele ciclo foi fechado. Eu não vou dizer para ele que eu não entendi, porque eu entendi. Eu também não peguei o mesmo equívoco que ele, percebe? Então, tem uma diferença de não perceber e perceber errado. O que eu estou dizendo para nós hoje aqui, que a maior parte das coisas não fica no campo do não entendi. Ela fica no campo do eu entendi errado. Da mesma forma, quando alguém fala assim, já aconteceu, gente, isso acontece nas nossas vidas direto. Quer ver um exemplo que acontece? Por exemplo, a gente conversando aqui, não sei o quê, e falou assim, poxa, lá na casa da sua mãe funciona assim, assim, assado, é diferente o funcionamento. Dependendo da forma como eu comunique isso, eu posso dizer para ela que na casa da mãe dela ocorre tudo errado. Ela pode entender que eu estou falando mal da mãe dela. Percebe? E aí o que acontece? Ela fica chateada. Automaticamente, quando isso acontece, lembra disso, gente. Quando alguma coisa fere a gente, é natural, é inerente ao instinto de proteção. Nesse milissegundo que alguma palavra fere a gente, automaticamente o nosso cérebro e o nosso coração se fecha. Na hora. Não é 2 segundos depois, não. É naquele milissegundo o coração fechou. Pimba. O que eu estou alertando para nós aqui é se a gente não tiver esse entendimento, e é um entendimento racional, caramba, meu coração estou me sentindo mal, e eu não dizer, olha você acabou de falar isso aqui, se não puder falar na hora, fala mais tarde quando chegar em casa. Você disse aquilo, eu entendi isso aqui, foi isso que você quis dizer? O problema é que a gente, depois desse milissegundo, a gente se fecha e já parte para um quesito de reação, percebe? De reação, de ficou aborrecido, não quero mais ficar perto, vou ser mais grosseiro, se ele pedir alguma coisa, eu não vou fazer, a gente muda o ambiente na hora, ao invés, essa é a chave, esse é o segredo.
ao invés de checar, de dar esse duplo cheque. Olha, isso que você comunicou, foi isso mesmo que você quis dizer? Eu entendi assim. Se a gente fizer esse exercício, gente, a gente elimina 90% dos nossos problemas. 90%. 3 coisas da aula passada. Entender como é que o outro entende amor. Entender como você comunica amor. Entender qual é o perfil comportamental seu. E checar essa informação, essas informações. Olha, isso aqui chegou torto para mim. Olha, eu entendi isso dessa forma. Desenhe esse quadro para ele ou para ela. Eu entendi isso. Foi isso que você quis dizer? Ah, Rodrigo, foi isso mesmo que eu quis dizer. Poxa, então vamos apurar isso. Eu fiquei chateado com isso que você falou. Mas vamos apurar. Por que você falou isso? Eu já disse para nós aqui, uma das coisas, cara, que eu aprendi de um tempo para cá, estudando essa questão de como a gente funciona, é a arte de fazer perguntas. Quando a gente assume aquilo que o outro falou e a gente entendeu, a gente nem deu a oportunidade do outro explicar o que ele quis dizer. Pergunta, faça perguntas. Fazer perguntas é libertador. Então, é uma arte fazer pergunta e não simplesmente acatar aquilo que a gente entendeu. Será que foi aquilo? Quando a apostila ali fala da gente ouvir de forma empática, é isso. A gente entendeu algo. A gente tem que dar a oportunidade do outro reafirmar aquilo que ele explicou. Não, e compreender como é que o outro funciona. Porque empatia é isso, é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Né? Então, assim, entender como o outro funciona ajuda a gente a entender e compreender melhor a comunicação que o outro faz. Né? Então, compreender primeiro a diferença entre homens e mulheres, né? Porque a gente tem maneiras diferentes de enxergar as situações, de lidar com problemas, de encarar situações e de comunicar de forma diferente. Então, a gente entender e compreender como é que o outro funciona é libertador nesse sentido, de melhorar a nossa comunicação. Né? Uma outra coisa em comunicação, nem está na apostila isso, mas eu me lembrei aqui agora de algo que eu li. Uma coisa que a gente precisaria ter, a gente falou lá atrás, logo no início, a gente falou da gente se desnudar, né? Da gente ser transparente. Uma das coisas que a gente poderia exercitar se algo incomoda você no seu cônjuge, mesmo depois de 20 anos de casado, que a gente fez semana passada, lembrei para você, né? Esse comportamento me incomoda. Não, quando a gente deveria ter, é mais um exercício, é mais uma tarefa. Por que eu falo tarefa? Rodrigo, por que você fala tarefa? Porque tarefa é algo que precisa ser feito, precisa ser praticado. Então, é algo que você precisa viver essa experiência. De dizer, olha, isso que você está fazendo aí me incomoda, cara. Sem ser agressivo, mas por que você está falando? Não, eu só estou te dizendo o que está passando dentro de mim, só para você entender. Coisas simples, às vezes, né? Que a gente vive aqui. Quer ver? Botar o papel higiênico assim ou assado, apertar a pasta de dente assim ou assado. Você não me esperar para jantar. Vou dizer para vocês, talvez, homem não liga muito para isso, mas talvez tenham mulheres que ficam extremamente chateadas e aborrecidas. Você comeu, você não me esperou. Ou, às vezes, o bicho chega cheio de fome, cata logo as panelas lá, faz logo um mexidão, alguma coisa lá que, sei lá. A gente tem isso, mas mulheres são mais sensíveis nisso. Se você nunca falar para ele o que acontece, acho que acabou a bateria ali. Se você nunca falar para ele o que acontece, a gente não sabe. E, às vezes, aí é isso que eu quero complementar um pouquinho. Aí sabe o que acontece? Vou dar um segredão para nós aqui hoje. Você fica aborrecida, né? Que ele não esperou você para almoçar, ou para jantar, ou qualquer outro exemplo. Aí o que acontece? Você não fala para ele, olha, esse seu comportamento me incomoda. Eu fiquei muito chateado com aquilo ali. Ou então, olha, aquilo que você fez, cheguei em casa hoje, você lavou a louça, né? Cadê o Elimar? Não está aí o nosso lavador e o seu discípulo. Alex. Alex. A gente falou assim, aquilo que você fez me deixou extremamente feliz. Você está sinalizando para ele que aquele comportamento dele toca em você. Mas a gente não faz isso. Aí,
qual é o lado ruim disso? Aí sabe o que acontece? Você conta isso para uma irmã da igreja, você conta isso para a irmã do seu marido, você conta isso para uma amiga, você está entendendo? Aí a gente acaba lascando. Você conhece aquele cortador de queijo que é de passar assim, que a gente tira aquela lasca? Você sabe o que é isso, não sabe? O que a gente faz é a gente dar uma lascada no nosso relacionamento. Ao invés da gente comunicar diretamente, olha, isso que você fez, cara, só você e seu cônjuge. Ninguém tem mais nada a ver com isso. Você fez isso e me fez muito bem. Então, você gravou no coração e na cabeça do seu marido, dizendo o seguinte, olha, quando você quiser me agradar, quando você quiser me fazer feliz, faça isso que você fez. Pode ser simples. Pode ser, ele arrumou a cama, pode ser um negócio extraordinário. Ele não fez xixi na tábua. Pode ser um negócio, sim, coisa que acontece no dia a dia, gente. Ou então, olha, aquilo que você falou foi muito ruim para mim. Eu fiquei muito triste. Você está sinalizando para ele, ó, isso aqui é um campo minado. A partir desse ponto, nesse assunto, para lá, eu fico chateada. Me faz mal. É a gente mapear isso. Mas comunique diretamente. Se algo incomoda você, fale. Não fale para mim. Não fale para o seu pastor. Né? Às vezes a gente vê até na igreja, no ambiente da igreja. E eu já vi isso em todas as áreas. No ambiente mais... É ruim falar isso, né? Mas é a verdade. Mais velho como o nosso aqui, né? De casais casados, com famílias formadas já há algum tempo. Já vi isso no meio dos adolescentes de 13, 12, 15 anos. E já vi muito isso no meio da juventude. A pessoa ficou chateada ali. Ela prefere falar para 10 pessoas aquele problema, para o grupo dela, para a turma dela. Ele fez isso. E você foi incapaz de falar com aquela pessoa, com seu amigo, que deu uma bola fora, talvez. Ou não, ou você tem entendido como bola fora. Então, a gente falou para 10 pessoas e não resolveu o problema. Ao invés de falar para uma só, evitar um monte de confusões e resolver o problema. Então, e, Rodrigo, e tem um detalhe aí que começa a entrar, se a gente parar para analisar espiritualmente, o inimigo ataca. Sabe o que acontece nesses casos? Você acaba sabendo da dúvida dela, do pensamento dela, através de uma outra pessoa, numa roda de amigos, que a esposa, para quem ela soube, que ela conta, pô, Marco, mas você, fulano de tal, não entendeu, não comunicou, não falou para ela, não sei o quê. Então o diabo é muito sujo, ele pega isso que você deixou de saber do teu cônjuge, ele é astuto, ele vai guardar e lá na frente ele vai jogar como uma bomba para você. Aí à noite em casa você chega e já começa. Não quer dizer que todo mundo sabe, mas eu não sabia que você não entendeu ou coisa parecida com isso. Então a gente tem que estar muito ligado nisso, porque o diabo é sujo. Ele pega esses pequenos, que na verdade é um grande detalhe, e joga que nem uma bomba no teu relacionamento, entendeu? E eu acho que uma coisa importante também, quando a gente fala de comunicação, né, e até uma das coisas que lá no livro ele fala, é que a gente, em geral, quando o outro começa a falar alguma coisa, a gente tem uma postura muito crítica. Né? Ao invés da gente simplesmente ouvir, tentar compreender o outro, por que dele estar se sentindo assim, ou por que dele ter entendido daquela maneira, ou por que dele pensar daquela maneira, a gente já começa a ouvir com uma posição muito crítica. Né, já falando coisas. Né? E isso é uma coisa assim, que a gente precisa desenvolver. A gente já até comentou isso aqui. Outro dia eu ouvi uma psicóloga falando, uma psicóloga especializada nessa coisa de casais e tal, e ela estava falando como é que homens e mulheres enfrentam problemas. E eu achei muito interessante, porque ela falou algo assim que realmente é muito verdade. Né? E aí ela estava falando assim, como é que a mulher, quando ela chega em casa com problema, como é que ela reage? Em geral, quando ela chega em casa com problema, ela vai, obviamente, conversar com seu marido, falar sobre aquilo. E quando ela começa a falar, a mulher, ela quer ser ouvida. Ela só quer que o marido a escute, né? Mas a cabeça do homem funciona de uma forma diferente, porque quando o homem tem um problema, o que ele quer é resolver
aquele problema. Então, quando a mulher começa a falar um problema, o homem já começa a, tipo, Dá solução. Dá solução. Mas olha só, faz isso. Por que você não procura isso? Mas você não pode agir dessa maneira. Por que você não? Você tem que mudar. E a mulher, ela só quer ser ouvida. Ela só quer que o marido escute, que a escute, né? E aí ela até brinca, fala assim, meu querido, se você fizer isso que eu vou te falar agora, sua mulher vai te achar o melhor marido do mundo. Ela vai te achar o máximo. Se você simplesmente falar assim, poxa, querida, como realmente é muito difícil essa situação. Ela falou assim, sua mulher vai te amar, sim, vai te achar o máximo. Porque, na verdade, a mulher, muitas vezes, ela só quer isso. Ela só quer ser ouvida. Ela só quer ser compreendida. Né? Quando a gente fala sobre os nossos problemas, para a mulher é um pouco isso. Né? Só o fato da gente falar, aquilo já parece que alivia, não alivia? A gente, mulher, tem um pouco isso. As mulheres concordam comigo? Às vezes, a gente só dizer aquilo que está angustiando a gente já traz um pouco de alívio. Né? Não sei se alguma mulher quer falar sobre isso. Como é que vocês encaram isso? Vocês se sentem assim também? Ou é uma coisa... Tem alguém que quer falar? Não? Porque assim, a mulher tem isso, né? A gente às vezes quer só falar e extravasar. Por outro lado, o homem, quando ele chega em casa com problema, ele chega de uma maneira diferente. Às vezes, quando ele chega em casa e a gente percebe quando, né, o marido chega em casa, ele às vezes enfrentou um problema no trabalho, está preocupado com alguma coisa, e aí a mulher vai lá e fala, poxa, o que aconteceu? Por que você está assim? E aí ele fala assim, não foi nada, não quero falar agora, né? Ou não está acontecendo nada. Gente, o homem também, ele é diferente. Pra gente é falar, às vezes pro homem é ficar calado, às vezes ele precisa ter aquele tempo ali de elaborar aquilo. Ele sozinho, ele precisa pensar. É nessa hora que a mulher fica assim, não fala. Exatamente. Não aconteceu nada. Aí, né, pro homem nada é nada, mas a mulher fica assim, não, eu sei que aconteceu. Fala pra mim. Ah, não, fala pra mim, eu quero te ajudar. Fala pra mim. Aí, não é assim que acontece. Aí, coitado do homem, ele já tá com um problema lá, né, que já tá ali perturbando, e aí agora ele tem outro problema, que a mulher acha que ele não quer falar, porque ele está escondendo, ou porque ele não quer dividir a vida dele. Aí, além do problema que ele tem, né, no trabalho ou fora de casa, ele agora tem um problema dentro de casa, porque a mulher acha que ele não está falando, porque ele não confia nela, porque ele não quer dividir os problemas. E aí ele começa uma série de outros problemas. E aí ela brinca até e fala assim, mulher, você quer ver seu marido te achar a melhor mulher do mundo? O dia que você chegar em casa, o dia que ele chegar em casa, chateado, com um semblante, né, de preocupação, e que você perceber que ele não quer falar, fala para ele assim, amor, olha só, eu sei que está acontecendo um problema, você não está bem, mas a hora que você quiser conversar comigo sobre isso, eu vou estar disponível para a gente conversar. Então, fica à vontade, se você não quer falar agora, tudo bem, a hora que você se sentir confortável, eu vou estar aqui para te ouvir. Ela falou, pronto, você ganhou seu marido, você precisa... Sabe, pode ser que demore uns 3 dias isso aí, mas tá bom. Tudo bem. E é claro, gente, óbvio que a gente está falando aqui, né, os extremos são perigosos, né? A gente sabe também que tem muitos homens que se fecham ali, não falam nada, né? Mulheres também que o tempo todo também, sabe, também não sabem dosar. Tudo em excesso é ruim. Tanto alguém que fala demais, quanto alguém que não fala nada, né? Então, é óbvio, a gente está falando aqui de uma maneira geral, mas os extremos, né, a gente sempre ouviu essa frase, né, os extremos são perigosos. Então, alguém que fala demais, alguém que não fala nada, também é ruim. Então, a gente entender isso, gente, a maneira como o outro, né, se comunica, entender essa mente da mulher que é completamente diferente da mente do homem. E a gente entender isso, sabe, isso é fundamental. E conforme a gente for crescendo na nossa intimidade, isso tem que acontecer. A gente tem que entender como é que o outro funciona. Como é que o outro... Porque pode ter homens aqui que sejam diferentes, que gostam de falar mais, né? O Rodrigo, nesse ponto, até é uma coisa engraçada, porque... Eu gosto de falar. O Rodrigo gosta muito de falar. E ele fala mesmo. Quando ele tem alguma dificuldade, ele não é desse tipo que fica, não, vou ficar em silêncio. Não, ele é de falar.
Eu já sou mais calada mesmo. Às vezes eu chego, às vezes não quero falar. Então, a gente entender a maneira como o outro funciona, gente, é fundamental para a gente poder entender. E eu acho que conforme a gente vai crescendo nessa intimidade, até quando o outro não fala nada, a gente se comunica no olhar, né? A gente se comunica, né? A gente vai entendendo como é que o outro funciona. Às vezes a gente não precisa falar nada, a gente já sabe como é que o outro está, né? Porque a gente já tem tanta intimidade, e é o que a gente espera, né? Que os casais, conforme a gente vai passando os anos, a gente vai crescendo na nossa intimidade. Mas, infelizmente, é triste perceber que casais que, às vezes, têm anos e anos de casado, não conhecem a maneira como o outro se comunica, não tem intimidade, e aí a gente escuta, o Celso quer falar, mas, assim, às vezes eu escuto, por exemplo, mulheres falando assim, não, eu não posso falar isso pro meu marido. E eu fico assim, meu Deus, como assim? Né? Que tipo de assunto que um marido, que uma esposa não possa falar para o seu marido? Sabe? Não, isso eu não posso dizer isso para ele. Sabe, gente? É aquilo que o Rodrigo já falou, a gente precisa se desnudar. Sabe? A Bíblia não é à toa, né? Que a Bíblia, essa ilustração de Adão e Eva nus no paraíso, tem a ver com isso, sabe? A forma como eles eram transparentes. Transparente na essência, né? No emocional. E a gente precisa se desnudar emocionalmente. Né? Porque a gente precisa ser quem a gente é. O casal precisa ter intimidade. E intimidade não é só sexual, porque quando a gente fala intimidade, a gente associa logo a questão sexual. Que também é extremamente importante. Muito importante. Mas intimidade é isso, sabe? É a gente se conhecer, a gente saber como o outro funciona, né? E tá aberto, tá nu emocionalmente. Né? Por exemplo, eu não falo isso para o meu marido porque eu tenho vergonha de dizer isso. Gente, em nome de Jesus, se alguém tem alguma coisa nesse sentido, a gente precisa quebrar isso. A gente precisa ser, sabe, íntimo do nosso cônjuge, né? Fala, Celso. Mas a título de ilustração mesmo, como você falou, tem os dois tipos de casais, né? O homem que não quer falar e a mulher que quer ser ouvida apenas. Mas aqui em casa, por incrível que pareça, a Cleide, quando contava uma história, esperava de mim que eu desse uma solução para o problema que ela estava me colocando, né? E às vezes a gente nem tinha, mas tentava de uma forma ou de outra dar o apoio que ela estava precisando momentaneamente. E eu, quando chego, por sua vez... Você quer falar? Dando a palavra. Estou com um problema, alguma dificuldade, eu acabo jogando tudo em cima dela, ela é meu ouvido. E às vezes não quero muito também que ela fale alguma coisa, não, sabe? Mas eu quero só externar até para, de uma forma ou de outra, esvaziar aquilo que está me sufocando, coisa parecida. Você vai falar alguma coisa? Sim, e eu entendendo ele, né, aí eu vejo, porque a gente, é isso que você falou, a gente com os anos vai conhecendo o marido, vai tendo mais intimidade, e aí eu conhecendo ele, eu já sei quando ele quer que eu opine e quando ele não quer, né? Quando ele não quer. Porque às vezes ele até fala assim, poxa, eu estou te falando essas coisas, já estou aqui, né, com a minha cabeça cheia. Você vai botar mais lenha na fogueira? Porque é quando ele só quer que eu escute, né? E outra coisa também, assim, conhecendo mais o marido, né? Eu e a minha irmã, a gente tem uma relação, ela até está aí, ela está participando também, nós temos uma relação, assim, muito boa. Então, a gente, quando pega no telefone, a gente fica horas conversando no telefone. Né? E até mesmo, até no trabalho dela, quando fala que é Cleide... Pronto. Tem que acordar as crianças. Então, o que acontece? O Celso, quando ele sabe que é minha irmã que está no telefone, eu tenho que, sabe, interromper o assunto com ela para dar atenção para ele, porque ele quer minha atenção. Ele não quer que eu fique no telefone falando muito tempo com ela, porque sabe que aquilo vai se alongar. Então, eu conheço ele desse jeito, né? É a tua irmã, né, que está no telefone. Aí eu tenho que interromper, porque você vai ficar e vai deixar ele chateado. Vai. Já fechou? Já. Desculpa, né? Porque eu chamou a gente aqui. Mas não tem, olha só, o que a gente está falando, cada um tem uma... existe, a Soraya até colocou para nós, existe a particularidade do casal, a individualidade, e não há problema nenhum nisso. O que a gente está falando é que vocês precisam se conhecer e que, de forma geral,
os casais são diferentes, sejam homens. A Aline deu o exemplo nosso que eu sou muito mais de falar também do que de ficar quieto, por exemplo. Eu prefiro falar, mas é o meu perfil comportamental, como a gente falou já, né? Então, a gente precisa saber que é assim e conhecer isso, entendeu? E isso é que faz toda a diferença. O objetivo nosso com esse papo nosso sobre comunicação é a gente saber como é que o outro funciona e lembrar que a nossa responsabilidade, a nossa necessidade é dar prioridade ao cônjuge, né? Se você, como eu falei, falou alguma coisa e não compreendeu propriamente, ou então checar se aquilo que você entendeu foi aquilo que o cônjuge quis dizer. E respeitando, obviamente, o perfil de comportamento, o perfil de temperamento de cada um, entendendo tudo aquilo que a gente já falou, as características da linguagem do amor, tudo isso. Quando a gente começa de forma racional entender isso, as coisas ficam muito, muito mais fáceis. Quando a gente... eu acho que existe aquela síndrome nossa de querer que as coisas aconteçam no automático, como é no namoro. Só que, se você lembrar lá no namoro, quando a gente estava assim, naquela paixão extrema e tal, e a gente só queria ficar junto e tal, a gente engoliu alguns sapos lá em nome dessa paixão ardente. A gente passou por cima de alguns... de alguns sentimentos, de alguns, não vou falar princípios não, mas de algumas coisas que falaram no nosso coração, a gente pulou. Eu sou muito intenso. A minha mãe, quantas vezes, e não foi só no meu relacionamento com a Aline, ou em outras situações também de negócios ou sociedade, eu cansei não, mas sabe aquela palavra da sabedoria? Minha mãe já falou muitas vezes para mim assim, Rodrigo, vai com calma, né? Analisa um pouco mais aquilo que está acontecendo, ouve um pouco mais, percebe um pouquinho mais. Não sei se alguém tem esse tipo de experiência, como eu, de alguém falar assim, cara, vai com calma. Porque quando a gente está acelerado demais, quando eu estou falando isso aqui, o que me recorda, ontem mesmo, né, como eu fui a Penedo ontem de moto, fui e voltei, fui fazer um bate-volta lá com a turma até da igreja. E foi bom demais, as meninas foram de carro. Mas se você, eu já falei para você que eu gosto de correr um pouquinho, né? Se você está andando a 150 km por hora, você pode perder uma placa, você pode dar uma bobeira e perder uma agulha, porque você passou, não deu tempo de olhar. E às vezes a gente, na busca de uma solução, ou querendo que a coisa se resolva, ou então a gente às vezes está andando a 150 km por hora. O cônjuge, as circunstâncias, a família, elas sinalizam, elas levantam algumas plaquinhas, mas a gente está tão agoniado com aquilo está acelerando tanto a nossa mentalidade, que a gente pula as placas, a gente não percebe os avisos, né? Na Dutra tem aquelas placonas assim que pisca lá, olha, a tantos metros tem problema, tem engarrafamento. Se você está correndo demais, você não percebe isso. E aí, o que vai acontecer? Lá na frente, estava engarrafado. Você chega no engarrafamento a 150 km por hora. Vai ter problema. Vai bater o carro. Vai arranhar o carro, pelo menos. Vai ter algum rolo. Se você está mais devagar, você consegue analisar um pouco mais, você consegue perceber quais as sinalizações que estão acontecendo. Qual é a mensagem efetiva? Né? Já aconteceu com você? Pô, estava escrito um negócio ali, você leu? Não, ninguém leu, passou voado. Seja no carro, seja na televisão, apareceu aquela legenda, você já perdeu um pedacinho do filme. O que ele falou, hein? Você não estava tão prestando atenção nos sinais e naquelas informações que estavam ali. E a gente acaba, por causa disso, tendo problemas de percepção, de entendimento. E isso gera problema lá na frente. Eu vou... Rodrigo. Fala, Marquinhos. Os antigos falam muito, né? Tipo assim, meu filho... Mas dos antigos eu não sei nada, não é meu caso. Não, não, tu sabe sim. Eles falam assim, teu pai já deve ter te falado isso, meu filho,
2 ouvidos e uma boca. Já, então, escuta mais e fala menos. É verdade, é por aí mesmo, entendeu? Ter calma. A grande arte é realmente escutar. Eu queria, antes da gente terminar aqui... Oi, desculpa, quem está falando? Eu, Carlos. Fala, Carlos. Deixa eu só dar uma enfatizada com essa situação do fala que eu te escuto. Eu concordo com 95% do que todos falaram aí, mas eu tenho uma concepção um pouco diferente ou, de repente, para contribuir com isso. Eu penso que a pessoa que quer falar também tem que ter um pouquinho de discernimento e entender que, de repente, a hora que ela quer falar, a outra pessoa pode estar ocupada com alguma outra coisa. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu, quando estou trabalhando, eu mexo muito com números, então, assim, eu perco totalmente a concentração se tiver um barulho na hora que eu estou fazendo uma planilha. Então, quando eu estou trabalhando, eu não gosto que ninguém fale comigo, porque eu sei que vai me atrapalhar profissionalmente no meu trabalho. E quando a pessoa quer a atenção que a gente está falando e precisa falar, às vezes ela não mede que você está num momento que não pode ouvir. Então, isso acontece nesse momento. Às vezes você está vendo uma reportagem e a pessoa poderia esperar 1 minuto para soltar o desabafo que ela gostaria, para você ouvir até com mais, né, intensidade aquilo. E aí, quando a pessoa sai falando no meio de um momento desse, você acaba não dando atenção àquilo que você está fazendo e nem dando atenção a ela. Né? Então, eu acho que o entendimento de fala que eu te escuto tem que ter um momento também certo. Eu penso dessa forma. Não é porque eu quero falar que ela tem que parar tudo para me ouvir. Se ela estiver fazendo uma coisa que não dê para parar naquele momento, eu tenho que ter o entendimento que daqui a 2 minutos eu volto. Eu penso assim. Não, Carlos... Nosso amigo aí ficou sem o chuchu, né? O Celso... Ficou sem o chuchu. Carlos, eu acho que nesse momento entra aquela questão... Ela perdeu a receita do chuchu. Não, mas nesse momento, Carlos, que você falou, entra aquela questão assim... vão ter situações que o combinado não é caro e nem barato, né? Vão ter situações que, por exemplo, tem situações que às vezes é uma emergência, aconteceu algo grave. E é importante que você, sim, pare de trabalhar e ouça. Mas vão ter necessidades que, e na maioria, eu acho que na maioria das situações, aquilo pode esperar. Mas, assim, não vale a pergunta? Faça a pergunta. Eu esqueci o nome, Adriana. A Adriana vai falar para você assim, Carlos, precisava falar... Adriana, você pode me esperar 5 minutinhos para eu fechar aqui esse meu raciocínio? Faça perguntas. Olha, e da mesma forma, Carlos, você pode falar para a Adriana assim, meu amor, a gente precisa falar disso agora. Já falei isso para a Aline várias vezes. E às vezes o negócio que eu estava vendo era, entre aspas, fútil, porque era assim, o finalzinho do filme, ou era um pedaço da série, ou era uma notícia no jornal. Você quer falar isso? Pode esperar. Você quer falar? Tem que ser agora. É urgente, tem que ser. Faça perguntas, porque a pergunta é libertador. Agora, eu compreendo perfeitamente, porque essa situação ela acontece todo dia. O outro, eu tenho falado isso, ontem falei isso várias vezes, tenho falado isso sempre. A gente precisa ter esse entendimento de que o outro é livre. A liberdade, ela é maravilhosa. Então, olha, você pode me ouvir agora? É uma pergunta. Não é agressivo, é só uma pergunta. Você pode esperar um pouquinho? É urgente? Fala, Adriana. E muitas vezes, assim, o que acontece? O outro, naquela ansiedade, né? Que para ele aquilo de repente é importante. Ele não sabe se o que a pessoa está fazendo ali naquele momento vai atrapalhar. Então, basta realmente, é o que você falou, amor, dá para você esperar um pouco? Olha, é importante. Porque a pessoa chega naquela, exemplo, eu gosto muito de falar. Eu chego, gosto de expor as coisas, enfim. Então, muitas vezes eu não sei se eu vou atrapalhar ali naquele momento. Então, assim, tem coisas que é perceptível. Você vê, eu sei que ele trabalha lá, muitas vezes ele está lá no escritório, eu chego, passo, nem falo, porque eu sei que atrapalha ele. Entendeu? Mas em alguns momentos, muitas vezes é importante a pessoa sinalizar.
para a pessoa, de repente, dar aquela parada, né? Eu acho que isso aí é válido. É verdade, Adriana. E uma coisa que eu acho importante também é, se você se dispor a ouvir, ouça com atenção, né? Porque às vezes o outro fala assim, não, pode falar. Aí você começa a falar, aí o outro pega o celular, aí olha para não sei o quê. Gente, e principalmente para a mulher, e aí eu não sei, acho que pode ser para a maioria, né? A gente gosta muito de que o outro olhe para a gente. Eu, pelo menos, assim, se eu vou falar com alguém, eu não sei se é a maioria, eu não sei, pode ser que não seja, pode ser que tenha mulher que não ligue, mas pelo que eu escuto, assim, das mulheres, a gente gosta que o outro olhe pra gente, né? Então, assim, às vezes já aconteceu aqui em casa, assim, eu começar a falar, o Rodrigo começar a fazer outra coisa, eu falo assim, você tá prestando atenção? Às vezes ele até tá, mas está fazendo, sabe, uma outra coisa. E porque esse contato visual é muito importante. Então, se você se dispor a ouvir, ouça com atenção, né? Ouça com uma postura de alguém, e aí é aquela questão que o Rodrigo falou, a comunicação não verbal, porque o corpo ele fala também, ele comunica. Então, às vezes você está, vou te ouvir, mas aí você está fazendo outra coisa, mexendo no celular, vendo um negócio na TV. Gente, não dá, né? Então, assim, eu acho que é realmente se dispor. Fala, no final a pessoa fala, o que você falou? Foi o vídeo que a gente passou. Exatamente. Mas, é o vídeo. Assim, mas quem está falando aí? É o Carlos Aviano. Não, acho que parecia mais gente. Mas tudo, perceberam que tudo se... Fala, Marquinhos. Aline, eu acho, você deve saber melhor do que eu. Eu acho que é um pouco de neurolinguística, não é isso? É você entender, não no falar, mas no comportamento do corpo, no gesto das mãos, no olhar, na postura da pessoa, para ver se ela está compreendendo e se ela está absorvendo também o que você está querendo dizer. É mais ou menos isso, né? É isso mesmo. E às vezes é mais fácil, é mais honesto você dizer para a pessoa, como o Carlos falou muito bem, cara, eu não posso te ouvir agora, porque eu não vou te dar toda a atenção que você merece, né? Então, eu não vou te ouvir agora. Isso serve para qualquer relação nossa, mas a gente está aqui falando de casamento. Mas isso serve, por exemplo, a nossa relação com os nossos filhos. Às vezes eles querem falar alguma coisa, a gente vai falando, que eu estou aqui fazendo coisa, né? E realmente é muito ruim isso, essa sensação de que você não está sendo ouvido, né? Eu acho importante, lá na apostila, depois vocês podem dar uma olhadinha, tem um quadrinho que eu acho muito legal, que ele fala assim, as 4 chaves para ouvir com empatia. Então, a primeira coisa, ouça com uma atitude de compreensão e não de julgamento, né? Porque às vezes o outro está falando é aquilo que a gente falou aqui. Aí a gente já começa, o outro fala, e tipo assim, e aí a gente já começa, eu sei que não é fácil, tá, gente? Para alguns pode ser mais fácil, para outros menos, mas assim, eu acho assim, para mim, por exemplo, às vezes é difícil. Às vezes o Rodrigo vai me contar alguma coisa, eu já vou logo, não, mas espera aí, por que você está pensando assim? Porque eu tenho o meu julgamento, é a minha maneira de enxergar. E às vezes o que a gente precisa é só ouvir o outro. Deixa o outro falar, sabe? Eu tô falando aqui para vocês, estou pregando para mim também, que eu tenho que me mudar nisso, às vezes. Porque às vezes ele começa a falar e eu já vou, sabe? Mas espera aí, não é assim, né? E às vezes a gente só precisa ouvir o outro. Deixa ele falar, sem julgamento, né? A outra coisa, guarde seu julgamento sobre as ideias do cônjuge. Guarde seu julgamento. Se ele te perguntar, o que você acha disso? Porque já aconteceu situações, eu acredito que com vocês também, que as primeiras frases daquela situação, você tem uma solução, um julgamento, né? Tá. E se aí você vai e emite aquilo. Aí ela fala assim, não, espera, acaba de ouvir, né? Ela desenvolve a situação inteira e você percebe que não era aquilo que você tinha pré-concebido, pré-julgado. E aquela aplicação que você deu não tem nada a ver com aquela solução ou com a circunstância propriamente. Isso já aconteceu com todos nós, né? Com filhos e um monte de coisa. Você fala, o Guilherme fez isso. Aí você já fala assim, não, então tem que fazer isso e isso. Aí não, mas ele fez isso, ele disse aquilo, ele já resolveu assim. A solução está pronta. Às vezes ela só está te contando, né? E às vezes a gente, com esse pré-julgamento, a gente se antecipa e acaba passando vergonha. A verdade é essa. Aí tem outra aqui, né? Aceite seu cônjuge, mesmo que você não concorde com as ideias dele.
Então, aceite. Vocês são diferentes. A gente já falou sobre isso, a importância da gente aceitar as nossas diferenças. Nós somos diferentes. Pensamos de maneiras diferentes e tudo bem. Né? A gente não precisa pensar igual. Né? Então, ok. Aceite que seu cônjuge pense de uma maneira diferente. Né? É a liberdade. Essa é a liberdade. Assim, nós somos diferentes. Nós somos mas nós somos diferentes. Pensamos de maneiras diferentes e está tudo bem. Né? Então, e a outra coisa, compartilhe as próprias ideias só quando o seu cônjuge se sentir compreendido. Quando você entender que ele se sentiu compreendido, né? Porque isso, gente, é uma coisa muito importante na comunicação, que a gente está falando da comunicação empática, né? Quando você consegue fazer o outro perceber que você entendeu o que ele está dizendo, quando ele se sente compreendido, você abriu aquilo que o Rodrigo falou, você abriu o coração para ouvir. Os mais ansiosos, que sou eu no nosso caso aqui, tem essa dificuldade. A gente quer falar logo. A gente quer dar opinião logo. A gente quer dar logo uma solução. Os mais acelerados, mais ansiosos, têm mais essa dificuldade. Quer dar logo um jeito, quer se meter no bedelho do outro e dar logo uma opinião, quando às vezes nem foi convidado. Isso não é só, infelizmente, não é só no relacionamento, no casamento, é na relação profissional, é em relação aos amigos. Às vezes um amigo vem contar uma história para nós, você quer dar logo uma opinião, uma solução, a gente perguntou nada. Né? E às vezes a gente passa vergonha aí por causa dessa não... da capacidade de não ouvir de forma empática. Quem lembra, não sei se vocês lembram daquela série do Pronto para Ouvir, Tardio para Falar, né? Não, pronto, falei. Era Pronto, Falei, mas a gente fez esse exercício, né? Pronto para ouvir, tardio para falar. Porque, gente, a Bíblia já nos traz essa dica de sabedoria, né? A gente precisa ser pronto para ouvir e tardio para falar. Só que muitas vezes a gente faz o contrário, né? A gente é pronto para falar e a gente tem dificuldade de ouvir. Né? E às vezes o que o outro precisa é só isso, né? Eu acho que todo mundo vai concordar aqui, talvez, que a gente gosta de ser compreendido. Talvez isso seja uma unanimidade entre nós. A gente gosta de ser compreendido. A gente gosta de conversar com alguém que demonstra que compreende a gente. Por isso que às vezes as mulheres procuram amigas, né? Porque em geral, quando você conversa com uma amiga, né, ela te escuta, ela não fica ali, mas você está falando isso? Ela já não tá, ela só está te escutando. E normalmente as amigas umas apoiam as outras, né? Que mulher tem muito isso. É verdade, amiga. Você tem razão e tal. E aí a mulher gosta. E tudo bem. A gente já falou esse segredo, né? Que homens não têm esse tipo de conversa. É muito difícil homens terem esse tipo de compartilhamento, assim. Quando é muito individual e num caso de necessidade, é bem diferente. E a gente, né? O que a gente quer é ser compreendido. E a mulher também, né? Então, assim, o homem também quer ser compreendido. Então, assim, a gente entender isso. Então, assim, se teu marido não quer, né, naquele dia, às vezes a gente quer conversar sobre alguma coisa do relacionamento e você percebe que ou seu esposo não quer falar sobre aquilo naquele momento, respeita. Agora, homens, também há momentos que é importante também conversar. Então, aquilo que a gente estava falando, os extremos são perigosos. Que a gente precisa de equilíbrio, né? Porque tem homens também que nunca querem falar nada. Isso é ruim. Ou mulheres também, né? Porque a gente está falando aqui a grande maioria, mas tem as exceções, né? Tem mulheres que falam mais, tem mulheres que falam menos. Como eu falei, aqui em casa é um pouco diferente. Eu sou mais de ficar mais calada. O Rodrigo fala mais, né? Por conta do perfil dele comportamental, a maneira como ele foi criado, é diferente. E a gente precisa aprender a como o outro, mas assim, ouvir de forma empática. Né? Até eu achei interessante o título da lição, não sei se vocês viram, né? Que é o impressionante poder de ouvir com empatia. Eu vejo, gente, é verdade. É um poder, entendeu? Porque só ouvir pode fazer toda a diferença. Ouvir de uma maneira empática, ouvir querendo entender o outro, compreender o outro. Não, mas espera aí. Às vezes você pode estar achando aquilo assim a coisa mais absurda, né? Mas não fala de primeira, não julga, deixa o outro falar, mostra que você compreende ele, mostra que você entende aquele sentimento, né? Isso você acolher as emoções do outro é importantíssimo, gente. Quando a gente fala até de
né, desenvolvimento, né, das nossas emoções, você se sentir acolhido, você mostrar para o outro assim, olha, eu entendo o que você está sentindo, eu estou tentando me colocar no seu lugar. Realmente deve ser difícil para você isso. Mesmo que para você seja algo bobo, entendeu? Que você fala assim, meu Deus do céu, por que ele está assim? Ou por que ela está assim? Por causa disso, uma bobeira, para mim, dentro da minha cabeça, mas para o outro não é, gente. Para o outro, às vezes aquilo é... E se está doendo, é porque para ele é importante. Então, a gente validar, né, a dor do outro, a gente fala muito isso até quando a gente trabalha com criança, que a criança às vezes tem aquelas explosões, a gente sempre orienta os pais. Valida a emoção dela, deixa ela falar daquela emoção, mostra que você entende, que aquilo está sendo difícil. Gente, isso é acolhedor, né? Porque, em geral, funciona muito bem. A criança calma, porque ela percebe assim, não, alguém está me ouvindo, alguém entende o que eu estou passando, né? E no nosso relacionamento conjugal é a mesma coisa, né? Isso gera conexão do casal, né? Quando a gente é capaz de ouvir o outro. Então, assim, tudo que a gente tem falado aqui, gente, não é para você amanhã ficar assim, você tá vendo? Você não ouviu isso. Olha só, tá vendo? Você não tá me ouvindo. Né? Não faça isso. Mas se você quer ver uma mudança, começa você sendo alguém mais empático, que ouve mais, sabe? Seja mais pronto para ouvir, mais tardio para falar. Faça com o outro o que você gostaria que ele fizesse com você, né? Mas faça sem esperar receber. Treine isso, sabe? Gente, não tem jeito. Não tem como, né? Toda ação ela tem uma reação. Né? Então, não tem como a gente plantar uma semente de compreensão, de empatia e colher outra semente. Então, se a gente quer viver algo diferente no nosso casamento, começa você, cada um de nós, sabe? Eu tô aqui, eu e o Rodrigo, e enquanto a gente está conversando aqui, a gente também aprende muito, a gente é também lembrado de coisas, né? Não pensem vocês que a gente está aqui falando que a gente é tudo perfeito, tá tudo maravilhoso, 100%. Não é verdade, não. A gente também tem os nossos problemas, a gente tem as nossas dificuldades e todo mundo aqui tem. Então, cada vez que a gente fala isso, a gente é lembrado. Né? Poxa, deixa eu ouvir mais o meu marido, deixa eu entender mais o que ele está pensando, sabe? Deixa eu demonstrar mais que eu entendo as dificuldades dele, sabe? Então, vamos cada um tentar entrar um pouquinho no lugar do outro, porque a gente é capaz de compreender melhor, né? Mas é isso. Vamos lá que a gente tem que... Aline, só para complementar o que você está falando, a gente tem o costume de sempre falar para casais e quando está, né, palestrando, dando aula e tudo mais, que se nada muda, é fato, nada muda. Então, que a mudança comece por você. Uhum. Se a gente começar, se nós, né, temos esse discernimento de começar a mudar, a obra do Espírito Santo, ele vai fazer a obra na vida do cônjuge. Ele vai começar a mudar a percepção dele, de ver que você está mudando. Então, escuta mais isso que você falou, fala menos, dá mais atenção, escuta mais nossos filhos. Os filhos, às vezes, querem falar e a gente passa desapercebido por causa da aceleração do mundo, tudo que o mundo nos oferece. Então, esse papo nosso de hoje tem muito a ver também com filhos. Vamos escutar mais eles. Principalmente adolescente. Né? Isso, principalmente adolescente. Eles querem falar muita coisa para a gente e a gente chega do trabalho, sai do trabalho, vai dormir e tudo mais, os afazeres de casa, a gente não dá atenção a eles. Então, que a gente possa mudar, começar a mudança por nós. E a gente vai ver que tudo em volta, com a ajuda do Espírito Santo, vai melhorar. Isso é fato. Verdade, Marcos, isso mesmo, né? A gente ouvir sem essa postura de julgamento, né? Porque principalmente com nossos filhos, quando eles começam a falar, e aí a gente já... Então, assim, às vezes eles falam coisas pra gente, a gente até brinca nisso, né? Que às vezes eles falam coisas, a gente faz aquela cara de paisagem, tipo, tudo ótimo. Por dentro você já tá assim, meu Deus do céu, você já tá apavorado, né? Mas aí a gente faz aquela cara de que, ótimo, tô super entendendo, né? Porque é importante, né? Porque senão a gente fecha a porta, né? Fecha a porta de possibilidade deles se colocarem. E isso a gente acontece também no nosso relacionamento conjugal. Se a gente tem uma postura muito crítica, o outro fala, nem vou falar, não adianta falar isso que ele já vai me julgar, né? Então vamos mudar isso, né? Vamos ter essa postura mais acolhedora, né? Sem julgar o outro, vamos ouvir apenas, né? Porque a gente tem que entender que o outro é diferente, né?
É isso, gente. Beleza? Beleza. Amanhã não. Domingo que vem, então, a gente começa às 9, tá? Vamos voltar pro horário das 9 às 10, tá bom, gente? Fica aí avisado, a gente vai botar no grupo. Tá bom. Vamos orar, gente? Senhor, obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado durante essas semanas, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra traz instrução, Deus, para a nossa vida em todas as áreas, para a gente viver, Deus, os Teus planos, os Teus propósitos, Senhor, para o nosso casamento. Deus, eu quero te pedir, Deus, que a gente tenha, cada um de nós aqui, individualmente, que a gente tenha um coração aberto, Deus, um coração ensinável, Deus, um coração humilde para reconhecer as nossas falhas, buscar, Deus, melhorar a nossa vida. Deus, porque o nosso desejo, Deus, é viver feliz, é viver a vida abundante que o Senhor nos prometeu. Deus, e nós sabemos, ó Deus, que nós temos essa capacidade, Deus, de mudar, às vezes, comportamentos na nossa vida, hábitos ruins. Deus, e hoje a gente falou tanto de comunicação. Deus, nos ajuda, nos dá sabedoria, Deus, para nós melhorarmos a nossa comunicação no nosso casamento. Deus, para que a gente evite, Senhor, ruídos, para que a gente evite, Senhor, mais interpretações, dúvidas, Senhor, e até dores, ó Pai, porque muitas vezes as nossas palavras ferem o outro. Senhor, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo grite dentro de nós quando a gente estiver falando alguma coisa ou quando a gente estiver ouvindo o nosso cônjuge e às vezes não com a postura adequada, que Teu Espírito cresça dentro da gente de tal maneira que o Teu Espírito nos dê, Senhor, nos alerte, Deus, para que a gente corrija, Deus, os comportamentos, os pensamentos, os sentimentos errados. Deus, e nós profetizamos e declaramos a Tua bênção sobre cada casamento, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que vamos experimentar um crescimento e já temos vivido isso. Senhor, e a cada ano, Deus, nós vamos ter um casamento melhor, um relacionamento melhor. Deus, nós não aceitamos, Senhor, a mentira desse mundo que diz que o casamento, conforme vai passando os anos, as coisas vão se perdendo. Deus, nós não aceitamos isso sobre o nosso casamento, Deus, porque não foi esse o Teu plano. Teu plano é que a gente vivesse bem, vivesse feliz. E sim, nós acreditamos nisso e temos, Senhor, tomamos posse disso para a nossa vida, para o nosso casamento. Muito obrigada, Senhor, por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Beleza, gente? Um beijo, então, até semana que vem, tá? Fiquem com Deus. Valeu, beijo. Beijo, gente. Saudade de vocês. Valeu, Cris. Valeu, pessoal. Bom dia aí. Bom domingo para todos, hein? Valeu, beijo. Tchau.